De volta ao programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também, Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia. A única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Você teve aí o Dr. Marcelo Rodrigues participando com a gente, sempre respondendo as suas dúvidas. 996002707, você pode mandar no WhatsApp e a Oral Sim com Conexão respondem para você. 996002707. O programa Conexão de hoje conversando com a doutora Paula Petersen de Carvalho, ela que é médica psiquiatra do Hospital Espírita de Marília, está aqui conosco falando sobre intervenções precoces no sofrimento da criança na infância e na adolescência, na verdade. E aí, a gente relembra aqui que está acontecendo um ciclo de debates. Nesse final de semana acontece o segundo encontro e a gente está destacando aqui um pouco esse tema, né? Que, aliás, esse será o tema discutido, abordado, né, doutora, para esse próximo encontro. Mas a gente foi para o intervalo aqui, eu sempre estou te interrompendo no ponto-chave, mas é proposital para que a pessoa em casa espere o intervalo para dar sequência. Sim. Como eu estava falando, uma das intervenções precoces, e talvez, acho que a primeira, é a escuta. Então, às vezes, quando uma criança ou um adolescente vem nos contando uma história, que muitas vezes a gente acredita que não tenha um grande peso, mas na vida deles tem. Então, o amigo disse, o amigo fez, e a professora fez assim, ou o irmão fez assado. E aí ele tá colocando os pensamentos dele, ele está dizendo como é que ele está enxergando as coisas. E às vezes aquilo gera uma aflição, porque a gente entende, por exemplo, que algumas coisas não estão no nosso governo. E o que as crianças e os adolescentes precisam não é de alguém que vá lá e resolva o problema deles, mas de alguém que os escute. Inclusive que o ampare, entendendo que tem aqueles problemas que ele vai poder resolver e tem aqueles problemas que ele não vai conseguir, mas que ele vai poder lidar de uma forma diferente. Então, quando tem um amigo, por exemplo, tirânico, que coloca regras difíceis para que ele pertença àquele grupo, ele pode, sim, ter alternativa. Ele não vai conseguir mudar, às vezes, a tirania do amigo, mas ele pode escolher não ficar ali dentro daquele processo. Então, essa condição que a gente tem de ouvir, né? E de amparar no sentido de que é isso mesmo, existem as coisas que não podem ser mudadas, mas existe o meu comportamento, esse depende de mim. O que eu penso depende de mim. E esse estímulo para que a criança, então, por exemplo, não vire um tirânico junto com um amigo só para poder pertencer, ou mesmo um adolescente. Então, dá a ele uma noção de que ele pode ter escolha e que dá certo ser ele. Porque, no fundo, quando ele está sozinho, sem um grupo de amigos, ele resgata valores. E aí, em casa ou junto, a gente consegue amparar esse adolescente ou essa criança de que ela tem razão de perceber que algumas coisas não estão adequadas, que aquele comportamento não, né, que às vezes discrimina um amigo, ou porque pelo tom de pele, ou se ele é obeso, ou se ele é muito magro, ou se ele tem um comportamento sexual diferente, ou se ele simplesmente às vezes é diferente da maioria, e isso não significa que ele realmente não tenha direito de ser. Então, quando eu viabilizo isso em casa, com certeza eu também estou contribuindo no mundo, né? Então, intervenções assim. A primeira intervenção, então, talvez seja essa mesmo, ouvir, né, doutor? Isso, ouvir. E em casa, a forma como a gente aborda os nossos problemas, né? Eu costumo dizer que, às vezes, por exemplo, um casal, ele cuida e ele faz uma intervenção precoce com o filho, quando o casal se cuida dentro do relacionamento, quando há espaços onde esse casal possa viver alguma coisa junto, porque o cuidado não é apenas quando eu estou com a criança, mas, por exemplo, como eu providencio a organização da vida da criança.
Então, como eu penso na vida dela e ir apresentando os meus pensamentos em relação à vida dela. Então, se eu me ocupo dessa criança, ela pode entender que ela ocupa um lugar no mundo e que ela se sente validada como ser humano, né? É interessante, nós estamos conversando sobre tudo isso, mas assim, as pessoas não precisam fazer isso tudo, ninguém precisa adivinhar sobre tudo isso. Nós estamos fazendo as informações, né, através desse ciclo de palestra, do Univem, entre tantas que pretendemos dar à população, mas existem profissionais habilitados para orientar a condução desses sofrimentos. Isso que eu ia te perguntar, doutora, porque a gente sabe assim, como é que se trata isso? Como é que se aborda isso, até pela experiência do Hospital Espírita nessas questões de saúde mental, mas muito ligada à questão de internação, mas hoje me parece que tem um trabalho já com uma questão ambulatorial, é isso? Isso, nós estamos estruturando, né, o ambulatório da Vila da Boa Vontade, onde tem psiquiatria, tem psicoterapia, tem terapia ocupacional. Então, nós estamos assim ampliando a nossa rede de ofertas, de consultas, e entendendo que consultas, eu não devo procurar uma consulta apenas quando eu tenho alguém enfermo. Né? Eu posso procurar alguém para me consultar a respeito das minhas dúvidas. E um profissional habilitado, ele é capaz, né, de fornecer informações que às vezes vão mudar o curso do nosso atendimento àquela criança. As orientações que a gente pode receber pode mudar muito o destino de uma pessoa, né? Então, existe, agora o ambulatório ele já está na sua parte final, né? As consultas em psiquiatria já estão começando. Já Isso, nós estamos também atendendo crianças, adolescentes no ambulatório, tem uma equipe voltada para esse acolhimento, então nós temos assim, terapeutas ocupacionais. E agora nós estamos assim oferecendo essa rede de informações e também de tratamento, que é um ramo ampliado. O Hospital Espírita ele tem uma tradição nos tratamentos de internação. E agora estamos assim ampliando na direção do tratamento ambulatorial. Então nós temos a Vila da Boa Vontade, o Hospital Espírita também conta agora com o ambulatório da Clínica do Aconchego, que tem as diversas especialidades, né? Então nós estamos oferecendo para a população uma inserção mais ampliada junto à saúde. E é interessante a gente lembrar assim também que a ideia do ambulatório, você mencionou bem, não precisa esperar estar com um problema, porque ele pode funcionar de uma maneira muito importante preventivamente, né? Com certeza, quando eu tenho algumas dúvidas pontuais e alguém explica por que de uma determinada intervenção, né, como é que eu devo abordar aquela situação, muitas vezes aquilo faz com que eu me aproxime e não chegue ao ponto de eu precisar de uma medicação, de eu precisar de intervenções dessa forma, né? Então, às vezes, um profissional que tem uma condição de olhar de forma ampla e entender onde estão as áreas de conflito dessa criança e desse adolescente, ela tem condição de intervir de forma mais adequada e dando orientações junto às pessoas que cuidam dessas Mas essa crianças. É uma notícia assim, excelente, né? Esse cuidado, essa atenção, principalmente para a criança, né, e para o adolescente, porque me parece que a gente fica meio sem saber o que fazer, né? Pelo menos a gente percebe que a maioria da população não sabe o que fazer em situações como essa. Você saber que tem alguém que está, né, de porta aberta, pensando sobre isso, trabalhando sobre isso, é fantástico. E por exemplo, quando a gente tem diversos profissionais, é porque para cada situação existe um tipo de abordagem. Então, existem aquelas pessoas que elas estão numa fase em que elas conseguem dizer o que estão sentindo, o que estão pensando, e aí a gente consegue trabalhar isso em psicoterapia. Mas existem situações onde não foi possível nem mesmo eu criar uma condição de pensamento sobre algo. E aí é muito interessante a intervenção da terapia ocupacional através do fazer,
eu pretendemos trazer aqui os nossos terapeutas ocupacionais para estar dizendo do trabalho que vem fazendo. São várias oficinas que tem lá no ambulatório e através desse fazer a gente vai ampliando a nossa rede de contato do universo íntimo, né, de cada um. E isso é muito interessante, a gente aprender a nomear. Então, nesses processos como esse ciclo de debate, a gente vai encorajando os professores, né, os cuidadores, a poder cuidar dos seus filhos, dos alunos, de forma adequada. Fantástico. Doutor, olha, infelizmente nosso tempo chega ao final. Quero mais uma vez agradecer sua presença aqui no programa Conexão. Eu te espero para falar mais do próximo módulo também, para você vir aqui adiantar com a gente aqui, discutir um pouco o assunto e certamente a gente vai trazer aí os demais profissionais também para falar. É muito importante a gente divulgar, é muito importante a gente discutir esse tipo de assunto aqui no programa. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, em meu nome, em nome do Hospital Espírita, por mais esse espaço. Muito obrigada, Marcos. Obrigado. Doutora Paula Petersen, médica psiquiatra, falando conosco aqui no programa Conexão de hoje sobre a intervenção precoce no sofrimento na infância e adolescência. Você ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional, mas está no Facebook aí, você pode compartilhar também ou assista a reprise logo cedo às 8 da manhã. Ótima noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília e Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Ótima noite e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se.